seu sangue é o que valeria pra pôr um fim, o erro que iniciou no jardim. E agora é diferente, será? O calcanhar ferido na cabeça da serpente esmagará. Mas uma promessa ia se cumprir, no ventre de uma mulher ia surgir uma semente que a mão de Deus plantou. Era Jesus, o Salvador. O pecado estava sufocando a humanidade, mas a tal semente esmagaria a maldade. Chegou o nosso herói, despido de sua glória, o calcanhar ferido que mudou toda a história. Ele chegou, sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Ele chegou pra estabelecer o reino com nova aliança. Seu calcanhar foi ferido, a profecia se cumpriu, e a serpente que um dia tanto riu, esmagada será. Ele chegou, sem trono, sem coroa, sem cavalaria. Dia em 9. 10 minutos, torcida brasileira. Melodia sabe o quanto é importante te deixar bem informado. É hora de o ir pra cima trânsito. deles. Olha o vaso de planta juntando água na entrada da área. E esse pneu velho aí? Secou? Guardou? Fecha a tampa da caixa d'água, limpa a calha, troca a água do totó. Vira a garrafa. Que bela jogada. E atenção, acabou. Em 10 minutinhos por semana, seu time resolve essa parada. Coloque sua família no ataque aos focos do mosquito. E Melodia sabe o quanto é importante te deixar bem informado. O trânsito, o tempo, os principais fatos nacionais e internacionais, tudo o que envolve diariamente a sua vida. A gente vai atrás da informação para você ganhar tempo. Assim, sobra tempo para a sua família, um tempinho pra gente e o mais importante, tempo para Deus. Melodia, Deus e você, nossas razões de viver. Em Vitória da Conquista, o Grupo Prática é sinônimo de excelência em serviços terceirizados. Com uma equipe qualificada e constantemente treinada, oferecemos soluções estratégicas em portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, apoio logístico, jardinagem, administração condominial, transporte de passageiros, recepção, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Solicite uma visita técnica agora mesmo. 77-3421-8006, 3421-8006. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Ah, e se você deseja fazer parte do nosso time, acesse o site grupopratica.com e cadastre o seu currículo. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, Bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. ZYS 676, Rádio Melodia, operando em frequência modulada estéreo 87,9 FM, uma emissora da Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão, Rua Washington Luiz 32, Sala 405, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país.
Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. O bacon fritando na panela, o filé cortado em tirinhas, um ovo quebrado por cima, memória afetiva. O Comilão Lanches traz o passado para o presente. A melhor hamburgueria tradicional de Vitória da Conquista. São dezenas de opções de lanches, pastéis, porções, bebida gelada. Tudo isso no Comilão Lanches na Praça da Normal em Vitória da Conquista. As receitas mais tradicionais com toque gourmet é no Comilão Lanches. Pediu, chegou. O delivery mais eficiente de Conquista. Ligue ou chame no WhatsApp 3084-2628, 3084-2628. Aberto todos os dias a partir das 5 da tarde. Comilão Lanches. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 77998196358, 998196358 ou acesse o Instagram @PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Rádio Chofer. Chofer. Estamos nas ondas do rádio. No underground. Repouso, repúdio. E Olá, boa tarde, 12 horas e 15 minutos. Estamos iniciando o programa Rádio Chofer, edição desta segunda-feira, dia 2 de junho, ano 2025, uma realização e oferecimento do Sintravc, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista, presidente Álvaro Souza, assessoria de toda a diretoria. Havia me despedido na sexta-feira, mas aqui, durante esse início de semana, para apresentar aos nossos ouvintes, aos rodoviários, comunicador que os acompanharão aqui no programa Rádio Chofer, Genildo Ribas. Boa tarde, Genildo, bem-vindo. Olá, Léo, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Melodia. Muito prazer, satisfação enorme estar aqui com esse ícone da comunicação conquistense e também da comunicação do nosso sudoeste, né? Quiçá da Bahia do Brasil, né? Afinal de contas, afinal de contas, a gente tem aqui uma das vozes mais conhecidas aqui da nossa rádio conquistense, né? Léo Pinheiro, muito obrigado pela receptividade. Obrigado a todos da Rádio Chofer, obrigado pela companhia de vocês até 1h da tarde. A gente vai estar aqui passando a todas as notícias, tudo que há de interesse dos rodoviários, né? Agradecendo aí a Sintravic, agradecendo o presidente Álvaro Souza pelo convite, agradecendo aí toda a diretoria que está nos dando a oportunidade de estar transmitindo aí todo e qualquer assunto relacionado aos rodoviários, dentre outros assuntos, né, da categoria e da comunidade em geral. Muito obrigado, estamos até 1h, até às 13 horas aí com vocês. Genildo, aproveitando essa nova fase do programa Rádio Chofer, eu gostaria que você
se apresentasse aqui. Genildo Ribas já milita tanto na área de transporte quanto na comunicação. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Muito bem, Léo. Eu já estou na área de transporte há 25 anos, né? Dentre transportadoras e outras empresas. A gente já tem uma experiência de gestão e desde dos anos 2000 que a gente está nessa atividade, então a gente conhece um pouco da atividade do dia a dia do transportador, do dia a dia do rodoviário, as dificuldades que se passam tanto nas rodovias como na parte interna da empresa. Então a gente já tem uma vivência aí dessa realidade, né? Então, como você mesmo disse, me chamo Genildo Ribas, já fiz alguns programas de rádio, dentre eles o último foi na Rádio Clube. A gente contracenou, ou melhor dizendo, atuamos aí no programa Segura Peão, de manhã cedo. A gente fazia lá uma participação lá todos os dias com meu amigo Edson Araújo. Um forte abraço a ele, dentre os outros parceiros lá, né, que fizeram parte aí da trajetória. Mas antes disso a gente já teve outras participações em outras emissoras. E agora aqui, a convite aí do nosso querido Álvaro, vamos estar transmitindo aí essas informações para vocês. Que maravilha! Então, já temos aí uma união exitosa, né? Um profissional de comunicação que tem a sua experiência também na área de transportes. A sua ligação com o Sintravc, Genildo, já é de quanto tempo? Como rodoviário, como parceiro? De que forma se estabeleceu esse vínculo aí? Bom, eu conheço o sindicato desde a época do antigo gestor, né, o saudoso Carlos Fernandes. A gente já tinha alguma relação entre empresas e o próprio sindicato. Conheço o Sintravc não sei se chamava Sintravc, mas desde a época de Álvaro. Aqui na antiga, a sede deles era aqui na União Operária. A primeira sede que eu me recordo era aqui na União Operária, e em seguida eles mudaram lá para o bairro Brasil, né? E depois disso veio aí a inovação, veio essa nova gestão de Álvaro, que eu estava conversando com ele outro dia, que deu uma nova cara para o sindicato. Tornou-se de fato uma representatividade para os rodoviários. Criou-se corpo, criou-se estrutura. O sindicato hoje conta com uma sede maravilhosa, receptiva e confortável, que dá a oportunidade de todos os rodoviários irem lá conhecer a segunda casa do rodoviário. Como me foi dito a semana passada por um dos diretores, a Sintravc é a sua segunda casa. Está lá disponível para qualquer tipo de dúvida, apoio, né? É aconchegante. Então, você, amigo rodoviário, que não teve a oportunidade de conhecer a sede da Sintravc, vá lá ter essa oportunidade de bater esse papo e entender como funciona os benefícios da Sintravc. De fato, muita gente não conhece todos os benefícios que um sindicato pode trazer para uma categoria, né? Muitos deles não sabem os benefícios. Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui. Direitos. Lá na Sintravc tem 5 advogados, tem uma equipe jurídica fantástica, que vai vai esclarecer todas as dúvidas necessárias para você, meu amigo, que tem qualquer tipo de dúvida em relação ao seu direito trabalhista. Além disso, diversas parcerias. Lá tem o salão de beleza, né? Que você que quer ficar mais arrumado, um cabelinho bonito assim, igual o de Léo Santos assim, é só procurar o Sintravc, agendar a seu salão de beleza, que vai ter lá esse direito. Mas mulheres também, dos beneficiários também, fazem um agendamento, faz unha, manicure, pedicure, e com certeza vai ficar mais bela para o seu companheiro. Então é isso. Além disso, tem diversas outras, né, que a gente vai estar trazendo aqui dentro do programa. E assim, Léo, que a gente finalizar aqui, a gente vai estar levantando também algumas novidades que vai estar sendo feita aqui para os próximos programas durante essa semana. Ou seja, tem muita coisa a se falar, tem muita coisa a se progredir e a se conhecer dentro dos sindicatos rodoviários de Vitória da Conquista, o nosso Sintravc. Você falou de sede, e é sempre importante lembrar, Genildo, que o sindicato está todo vapor
na construção da nova sede, a sede própria. Exatamente, fiquei sabendo disso, vai ser uma sede excelente, com auditório com capacidade para 150 pessoas, ou seja, vai dar mais conforto e mais possibilidades, né, de trazer negociações de alto porte. As assembleias irão acontecer nessa nova sede, então aí já está em construção na realidade, com a perspectiva de até o final do ano, quem sabe, ser entregue aí. É um sonho da atual gestão, tanto de Álvaro quanto dos diretores, de entregar essa sede própria, porque você tem uma sede ali na Laodiceia Guzmão, que funciona, que é a mais recente, você conheceu as anteriores também. Sim. Mas tem a questão do custo, aluguel, todo ano tem reajuste, e aí você tem a prestação do salão feminino, que é com a nossa amiga Senilda, que fica no salão dela, mas tem um espaço um pouco mais, eu diria que tímido ainda no salão masculino, a barbearia do Adriano Rocha, que fica dentro do sindicato. Então, nessa sede nova, você vai ter todos os departamentos bem divididos, como você bem colocou, o atendimento jurídico, assessoria jurídica, que é gratuita para os rodoviários, e as demais diretorias de políticas para as mulheres, a presidência, o auditório, muito bem lembrado. E claro que o sindicato, o Sintravc, tem uma parceria de sucesso com o SESC Senat, inclusive a assembleia da última sexta-feira que eu estive lá foi no auditório do SESC Senat, mas vai ter o local próprio, que é bom para levar, porque tem rodoviário, Genildo, que não conhece a sede. Sim. Vai na assembleia lá no SESC Senat porque precisa ir para votar, mas na sede do sindicato às vezes nunca foi. É importante. É importante, sim. Além do mais, né, quando se tem uma sede própria, você tem autonomia, né, você tem a possibilidade de reinvestir esse valor que seria pago no aluguel em outras demandas, né, em outras necessidades aí do próprio sindicato em benefício do associado. Além disso, eu conversando com o Álvaro também na última semana, quem sabe a possibilidade de criar-se um departamento de jornalismo, um departamento de comunicação dentro da própria sede, com estrutura melhor, em que vai levar notícias do rodoviário o dia todo. Exato. Né? Nós temos porque dentro do guarda-chuva da comunicação, que você faz parte, são várias as áreas de atuação. A gente tem o jornalismo digital, né, que a equipe cuida das páginas do sindicato, no site, Instagram. E aí você tem o jornalismo radiofônico, que inclusive um grande benefício aqui da Melodia FM é que o nosso programa ele é televisionado. Você pode abrir o link aí que nós compartilhamos no grupo do Sintravc, abrir o link e assistir na TV, assistir no celular, assistir no tablet. E inclusive nós sempre convidamos profissionais, não necessariamente só da área do transporte, viu, Genildo? Você pode trazer aqui profissionais da saúde, qualquer assunto, porque é um jornalismo líder de audiência aqui na metade do dia. Positivo. Então nós temos o rodoviário que nos acompanha, mas nós temos o sudoeste inteiro que ouve, que quer saber o que está acontecendo na região, no Brasil e no mundo. E como você mesmo disse, se é televisionado, se é transmitido via internet, pode ser ouvido e assistido de qualquer parte do mundo, né? Então, eu não me recordo, eu acho que eu posso estar me enganado, me corrija se eu estiver errado, que a Melodia FM foi pioneira nessa questão de transmissão de imagem, né, dentro de um estúdio de rádio. Exatamente. Então eu não me recordo de nenhuma outra emissora, lógico que hoje já existe, mas até então a Melodia foi pioneira. Ela transmitiu isso. Eu tive uma outra oportunidade aqui nesse mesmo estúdio, em que eu fiquei encantado com a tecnologia que se implementou aqui na Melodia e que está sendo difundido em outras emissoras. É importante porque hoje a tecnologia, a gente tem que estar sempre atual em relação à tecnologia. O que há de melhor? Vamos acompanhar, meu querido ouvinte, a possibilidade de entender um pouco mais da tecnologia. Nós temos aí, hoje, a questão do IA, né? A inteligência artificial, que já traz um benefício gigantesco se bem usado. Então, acompanhem e vocês terão muito mais informações, muito mais notícias sobre isso também dentro da nossa programação. Aliás, a inteligência artificial
tá tomando nosso lugar, viu? A gente gravava muito material em áudio, né? Vendia a voz para comerciais de TV. Eu fui voz padrão durante alguns anos no Magazine Luiza, da Chevrolet, Haddad, marca de roupas de São Paulo para o mundo inteiro, Boticário. E aí, não estou dizendo que essas empresas fazem isso hoje, né? Mas depois eu de São Paulo vim para cá e aí finalizei um ciclo com a agência que contratava esse serviço. Mas hoje pequenos comerciantes não contrata mais nem eu e nem você para mandar um áudio. Digita o texto e a IA transforma em voz. Positivo. Para isso a gente está um pouquinho escanteado, viu, Genildo? Mas eu penso assim, Léo, que nada substitui a emoção, né? Então a IA é uma ferramenta fantástica de ajuda no profissionalismo, no profissional, qualquer que seja a atividade, né? Mas a emoção, o tete-a-tete, a possibilidade de improviso, o IA ele não tem essa capacidade ainda. Então não há nenhum estudo que ainda possibilite o improviso para um IA. O IA é uma ferramenta fantástica. Eu utilizo o IA em diversas atividades do meu trabalho, mas a capacidade de entendimento do ser humano, isso é do próprio ser humano, que muitas vezes ainda não consegue, até hoje não se consegue ainda decifrar toda a questão do entendimento, a questão psíquica da pessoa. Então isso é o grande X da questão. Lógico que a gente vai chegar num futuro próximo, quem sabe isso pode acontecer. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Tudo que vem é para facilitar, para melhorar, para evoluir, né, Genildo? Então a gente tem que encarar. Não adianta levar um pensamento arcaico adiante, porque tá aí, a tecnologia tá aí. Tanto que todos nós sempre comentamos que a tecnologia jamais substituiria a mão de um profissional da saúde. E já está substituindo. Já está substituindo. Nós temos máquinas robóticas aí que um cirurgião, ele consegue fazer uma cirurgia do outro lado do mundo. O nível de precisão é muito maior do que a própria mão, só para você ter uma ideia. Só existe uma questão hoje em relação a essa questão de cirurgia à distância, como você entrou na área da saúde, e eu tenho um primo, ele é cirurgião, e ele estava conversando isso comigo. A grande dificuldade hoje, Léo, é a qualidade da internet, porque tem que ser uma internet extremamente dedicada e extremamente precisa, para que não haja percas de movimentos dentro desse processo cirúrgico. Mas em relação à máquina, a captação e a transmissão, ela é perfeita e ela minimiza o tremor da mão, que é o grande perigo de uma cirurgia, principalmente microcirurgia, é o tremor da mão. E essa máquina ela consegue corrigir esse tremor, né? Indo para a área dos rodoviários, falando ainda em tecnologia, muita gente tinha resistência ao câmbio automático. Lembra quando saiu? Não, eu prefiro cambiar. Que é o jargão, né? Eu prefiro cambiar. Se você perguntar hoje a um profissional que já trabalhou ou que trabalha com um caminhão ou um ônibus ou um veículo automático, isso traz um benefício para o condutor de uma maneira expressiva, tendo em vista que ele descansa, né? Relativamente, ele não é que descansa, ele cansa menos durante sua condução. E isso é em função da tecnologia empregada nos veículos. Tem sensores de ré, sensores de colisão, né? Diversos outros sensores de movimento que captam até a expressão facial e dá o alerta para o motorista, para ele que ele, naquele momento, ele desperte em relação a qualquer possibilidade de dormência, né? Sim. Então, é a tecnologia em função de nós, pessoas, seres humanos, em que ajuda o nosso trabalho no dia a dia. Como em toda profissão, e a gente falou, vai chegar um ponto dos carros autônomos, né? E aí? E aí eu pergunto para você, enquanto rodoviário, a gente fala que é lindo e tal, e aí? A gente vai ficar sem emprego? Não vai sim, de jeito nenhum, porque eu acredito que essa tecnologia, como eu disse anteriormente, ela não vai substituir o intelecto, mas vai ajudar. O que pode, já acontece hoje na Europa, nos Estados Unidos, o famoso Uber sem condutor, em que você entra
e está lá o carro sozinho andando, né? Estaciona sozinho, vai para todas as vias, né? Está em fase já bastante avançada de teste na Europa, mas existem outras possibilidades, né? Existem tantas outras possibilidades, porque tudo é passível de que se há adaptação ao ser humano. Onde existe o ser humano, existe uma possibilidade de melhoria do trabalho do ser humano. A exemplo que eu acabei de citar, o câmbio automático. É um passo importante, mas ele ainda não substitui o ser humano. Dentro da nossa realidade, existem as catracas eletrônicas inteligentes, em que deveria substituir o cobrador ou trocador, como é chamado em algumas regiões. Mas, para vocês que nos acompanham, por força da pessoa, ou seja, voltando para o sindicato e do próprio Álvaro, essa realidade não aconteceu em Conquista. Poderia ter acontecido, mas por força do sindicato do Sintra-VC, os nossos cobradores continuam empregados, representando aí quase 50% da empregabilidade de ônibus coletivo da nossa cidade, estão aí por força do sindicato, que não permitiu que isso acontecesse. Isso era proposta lá no passado, quando lançaram as catracas eletrônicas, e isso iria facilitar o trabalho do condutor. Melhor, não precisaria, mas, como eu disse, nada substitui a emoção e a presença da pessoa naquele momento. Essa parte realmente defendida e mantida pela gestão do Álvaro é extremamente relevante até, e inclusive tem uma argumentação bastante plausível para isso, que o trocador ou cobrador, ele é um assistente de bordo. Ele tem que... É a função dele, o motorista não pode deixar ali a plataforma dele para ajudar um cadeirante, para acionar a plataforma e etc. Exatamente. Que é um risco. Já pensou o motorista levando o banco, alguém vai lá e aperta alguma coisa? Ou senta Pois é. É uma questão de talvez de intelecto, sentar na cadeira do condutor e provocar um acidente. Pois bem, então acumula essa função. Acumula a função, tanto é importante que ele também está atento ao trânsito, ele está atento a tudo o que acontece ao redor do coletivo, do ônibus, do veículo, né? E dos passageiros internamente. O condutor, ele é limitado, ele está com sua atenção voltada ao trânsito, né? E o que acontece, lógico que existe as percepções do condutor, mas imagine o dobro de percepção com uma pessoa do lado, né? Além da função de receber, de cobrar e de receber, de passar troco, etc. e tal, função original e principal do cobrador, tem essa função de auxílio que você bem citou, que eu acho extremamente importante. Voltando aqui, antes do nosso break aqui, Genildo, você falou da melodia, e é importante, foi muito bem lembrado, pioneira na transmissão de imagens, e é bom também que a gente explique qual é a dinâmica disso, né? Dr. Ebenezer Fagundes, nosso diretor, juntamente com o coordenador nosso aqui, o Gilaelson, implantaram esse sistema de transmissão de imagens de dentro do estúdio. Aí às vezes o ouvinte pergunta, você falou da Clube, inclusive estive até esse mês de maio como âncora do Giro da Clube, e esse tipo de transmissão só é possível em programas jornalísticos, porque qualquer veiculação de áudio que demanda direitos autorais, o sistema derruba, o YouTube derruba, o Facebook derruba. Então, às vezes a pessoa tem aquela curiosidade, nossa, mas por que eu não consigo assistir o programa de fulano na rádio tal? Porque toca música. A Melodia tem uma programação extremamente diversificada que traz, nós temos aqui o programa Rádio Chofer, tem programa de esporte, tem programas de entrevista diversos, programas de debate, o Debate Melodia, que acabou há pouco aqui com o Gilaelson e convidados, programa que a doutora Roselene faz aqui durante a manhã até às 11 horas. Enfim, a Melodia tem conteúdo para um processo de transmissão de imagem ininterrupto, praticamente. Vez ou outra você tem um programa de música sertaneja, alguma coisa no final do dia e tal, que aí não é nem transmitido, né? A orientação é que não se transmita. Só pode veicular quando nós tivermos aqui um material com conteúdo
de profissionais como esse nosso que estamos aqui. Eu vou aproveitar aqui e trazer, como eu falei, um programa jornalístico, e estamos recebendo aqui o Genildo, que assume esse compromisso, como eu costumo dizer, assume esse Boeing, o Genildo assume esse Boeing de emoção do programa Rádio Chofer, e por se tratar de um programa jornalístico, nós temos a pauta extremamente necessária para deixar o nosso ouvinte bem informado. Eu quero trazer aqui uma reportagem, Genildo, sobre, olha, gente, não se assustem, mas o governo pode ter que cortar o Bolsa Família. Isso é uma preocupação tremenda de milhões de brasileiros. Vamos acompanhar essa reportagem. Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalista Rodolfo Lago. Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E o governo quebra a cabeça para ver como resolverá a questão do aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. O Congresso deu ao governo um prazo de 10 dias para encontrar uma alternativa para o aumento desse imposto, ou seja, sinalizou que ali no Congresso esse aumento vai ser derrubado. Esse aumento do IOF foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, quando o governo anunciou cortes no orçamento para manter a meta fiscal. Ou seja, para não cortar ainda mais, o governo propôs o aumento do IOF, mas o Congresso não aceita esse aumento e afirma que vai derrubar. O governo, então, tem que achar aí uma alternativa. Fernando Haddad tem dito aos parlamentares que para 2025 não há alternativa. Se o aumento do IOF for cortado pelo Congresso, o governo se verá obrigado a fazer cortes em programas sociais como o Bolsa Família, coisa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se recusa a fazer. Ou seja, estamos aí numa situação de impasse. O Congresso, por outro lado, diz que o governo que trate de achar meios de cortar na própria carne, que não dá para ficar resolvendo toda vez as coisas aumentando impostos. Mas é um discurso, vamos combinar, meio hipócrita do Congresso, da Câmara e do Senado, porque o Congresso aponta o dedo para o governo e diz que o governo precisa cortar, mas não abre mão dos 50 bilhões de reais que estão destinados ao pagamento de emendas parlamentares. Será que não seria o caso também, numa hora dessa em que cobra do governo cortar despesas, o Congresso admite também cortar as suas? Essa que é a grande discussão. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima. Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Em Vitória da Conquista, o Grupo Prática é sinônimo de excelência em serviços terceirizados. Com uma equipe qualificada e constantemente treinada, oferecemos soluções estratégicas em portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, apoio logístico, jardinagem, administração condominial, transporte de passageiros, recepção, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Solicite uma visita técnica agora mesmo. 77-3421-8006, 3421-8006. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Ah, e se você deseja fazer parte do nosso time, acesse o site grupopratica.com e cadastre o seu currículo.
Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Rádio Chofer, a voz do rodoviário. De volta ao vivo, são 12 horas e 43 minutos, horário de Brasília. Genildo tá com Álvaro Souza na ponta da linha para trazer o balanço da Assembleia da última sexta-feira, né, Genildo? É isso mesmo, Léo. A gente está aqui com o nosso presidente Álvaro Souza, né? Que na última sexta-feira aconteceu a Assembleia lá no SESC Senat, com a presença aí de diversos rodoviários, para tratar aí de um tema importantíssimo, né? Vamos ao vivo aqui com o Álvaro. Oi, Álvaro, boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, Nilson, boa tarde, Léo, boa tarde a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Melodia, do nosso programa Rádio Chofer. Tudo em paz aqui conosco, Genilson. Pois bem, Álvaro, na última sexta-feira ocorreu uma assembleia importante, né, para a categoria. Nós gostaríamos que você falasse o que ficou decidido, qual foi a pauta dessa assembleia, né? E quais os resultados que isso obteve, que foi obtido dentro dessa importante reunião com vocês. Exato. Nós já tínhamos tido duas reuniões com a empresa Rosa e Atlântico. E ficou certo que a gente aguardaria os parâmetros de Salvador sair para então iniciarmos a nossa negociação, aonde a empresa já tinha deixado já claro que ela apresentaria o valor que fosse fechado em Salvador. Que fechasse em Salvador, ela estaria oferecendo aqui aos rodoviários aqui de Vitória da Conquista também. Uma vez que essas empresas, tanto Atlântico como Rosa, atuam nessas cidades. No caso, a Rosa atua em Feira de Santana e a Atlântico atua em Salvador. Então, elas procuram fazer de maneira linear os seus reajustes para todo o seu grupo. Mas quando foi nessa sexta-feira, nós apresentamos essa proposta, uma vez que Salvador fechou em 5,32 e fechou linear ao ticket também. Só que a categoria, o salário de Salvador e de Feira de Santana é muito desproporcional ao salário daqui de Vitória da Conquista. Então, a diferença é muito desproporcional, é muito grande. Então, esse reajuste não contemplou a nossa categoria. Esse reajuste que foi dado lá em Salvador. Então, Vitória da Conquista, que é a terceira maior cidade do estado da Bahia, a gente esperava pelo menos ter um reajuste maior para a gente poder se aproximar ao máximo dos salários que hoje em Salvador e em Feira de Santana. E com esse reajuste acaba que a gente vai se distanciando cada vez mais desses valores que é pago lá em Feira de Santana e em Salvador. Então a categoria não aceitou o reajuste e deu um prazo para que o sindicato negociasse junto às empresas a possibilidade de melhorar essa proposta. Então eles deram um prazo até quinta-feira para que a gente pudesse estar reunindo novamente com a classe para ela ouvir se houve ou não uma nova proposta por parte das empresas. E uma vez não havendo essa nova proposta, a categoria estava um pouco inflamada a ponto de decidir por unanimidade fazer paralisações e, consequentemente, uma greve na cidade. Mas nós, com certeza, acreditamos que a empresa vai sentar e vai tentar buscar uma solução na qual venha atender, em parte, o anseio da classe, né, da categoria dos rodoviários aqui do Urbano. Entendido. Então, assim, pelo que a gente entendeu, nós temos uma diferença salarial, né, da região de Vitória da Conquista com a cidade de Salvador.
tendo em vista que esse percentual de 5,32 é um percentual que ele é matemática, é lógica. Se, por exemplo, o rodoviário de Salvador, ele ganha R$1.000, como exemplo, 5,32, né? E aqui ganha R$800, 5,32, não se iguala. O percentual, apesar de ser o mesmo, o salário, ele vai continuar defasado. É isso, Álvaro? Exatamente, é isso mesmo, Luiz. Pronto. Uma vez que a gente tiver o mesmo reajuste salarial da capital e de Feira de Santana, acaba que o nosso salário é como se ele tivesse congelado. Ele continua ficando muito atrás dos salários da capital, uma vez que o nosso maior anseio é de um dia a gente alcançar o salário de Salvador e de Feira de Santana. Mas dessa forma fica muito difícil a gente sonhar com isso, tendo reajustes semelhantes aonde nosso salário acaba ficando estagnado. E a perda salarial se torna grande com relação a isso. Ou seja, primeiro tem que corrigir a diferença para posterior, aí sim aplicar o percentual que se foi dado em Salvador. Exatamente. Se nós tivéssemos os mesmos salários que hoje é aplicado em Salvador, com certeza esse percentual seria maravilhoso. Mas não é a realidade. A realidade nossa é que nós temos um salário muito inferior ao da capital e Vitória da Conquista não fica atrás da capital com relação ao seu custo de vida, porque o custo de vida aqui dos conquistenses está semelhante ao da nossa cidade de Salvador, da nossa capital, de Salvador e de Feira de Santana. Então, acaba que o nosso salário fica defasado diante o custo que esse salário tem no bolso do trabalhador. Porque quando ele vai fazer compras, o botijão de gás, a energia, a água que ele paga, tudo que ele paga é o mesmo valor da capital. Então, acaba que o salário dele se torna menor ainda do que o da capital. Pois bem, 12h49, Léo Pinheiro. Tendo em vista aí essa diferenciação salarial, né? A luta justa do sindicato é de extrema importância para que haja essa igualitária. A questão tem que estar igual. Como é que pode um rodoviário que faz o mesmo serviço, né, enfrenta as mesmas condições de trabalho, recebe menos do que na capital baiana? Tendo em vista que o nosso custo de vida, se não for igual, é até maior da capital, tendo em vista que o custo, eu estava até pesquisando outro dia, o custo de aluguel em Salvador é mais baixo que Conquista, né? Então nós temos aí uma diferença salarial que a balança não vai centralizar. É preciso equalizar essa questão salarial para que se haja o reajuste, aí sim, igualitário para todos. Não é verdade? Exatamente. Os rodoviários trabalham em jornadas similares. O rodoviário que trabalha 8 horas por dia aqui, o de Salvador trabalha às 8 lá. E foi bem colocado, Vitória da Conquista é uma cidade de um custo de vida mais alto. Uma capital dá acesso a produtos mais baratos. Você tem uma quantidade de pessoas fazendo o dinheiro circular, e Conquista nós sabemos, é uma cidade que tem, eu costumo dizer, muita pompa. Então, além do aluguel, que é o básico, o custo de alimentação aqui é diferente. Se fizer uma pesquisa no Ceasa daqui, tem alimentos muito mais caros do que no Ceasa de Salvador. Então, a conta não fecha. Você fez um cálculo aí, que Álvaro fez na Assembleia, de forma simbólica, que é bastante importante. Vai chegar um ponto que Salvador vai estar ganhando, um exemplo, R$10.000 o rodoviário lá, e o daqui só 1.000 com 5%. Ano que vem, 1.000 com mais 4% da inflação. No outro ano, e aí vai, 1.005, né? 5% de 1.000 dá quanto? R$5? R$5. Rapaz, o gás, quando aumenta 10, 15, o gás, né? Então, até quinta-feira que Álvaro vai estar sentando com as empresas, né? É isso, Álvaro. Confirma pra gente, até quinta-feira vai estar essa nova bancada, essa nova tentativa de negociação, confirma? É isso mesmo, Léo, é isso mesmo, Genilson. Quinta-feira vamos estar sentando com a categoria aonde vai realmente decidir
o desfecho de toda essa negociação, porque é nessa reunião de quinta-feira que ficará decidido se haverá paralisações e greves ou se haverá aceitação da proposta da empresa. Uma vez que ficar decidido pela paralisação e greve, então passa a correr um prazo de 72 horas após essa assembleia para então iniciarmos as paralisações, que irá vir a consequência de uma possível greve se não houver um entendimento entre as empresas e a categoria. Mas eu acredito que isso não acontecerá, porque eu acredito no bom consenso da empresa em sentar e negociar e buscar uma solução que venha realmente atender, em parte, as necessidades dessa classe tão importante de Vitória da Conquista, que são os rodoviários. Verdade, ou seja, uma paralisação, uma greve vai prejudicar todo mundo, né? Principalmente a comunidade. Então, nada mais justo do que as empresas realmente parar para pensar e aceitarem sim essa proposta, né, para que não haja um prejuízo gigantesco para a comunidade, para a própria empresa, para as próprias empresas, né, tendo em vista que uma paralisação ela vai deixar de faturar, né, e depois isso vai onerar bastante dentro da rentabilidade do faturamento de uma empresa. Ô Álvaro, você vai sentar com os representantes da Rosa e Atlântico solicitando quanto? Porque assim, a pauta salarial começou com 10%. Eles ofereceram a inflação, 5,32, né, Genildo? Sim. E você vai lá pedir quanto, Álvaro? Ô, Léo, sempre o histórico nosso aqui é sempre buscar um percentual que seja superior ao da capital, para o quê? Para que a gente tenha um ganho em cima do salário, aonde cada percentual, cada % que é dado a mais na negociação acima do Salvador, nos aproxima do salário de Salvador. Então, o que nós vamos estar buscando é que a empresa ofereça, de fato, um reajuste que seja superior ao que foi dado em Salvador e em Feira de Santana, para que a gente se aproxime pelo menos um pouco do salário de lá. Se a gente conseguir isso todos os anos, a gente vai chegar um momento que nós vamos alcançar o salário de Salvador. Mas se a gente ficar recebendo o mesmo percentual, o nosso salário sempre vai ficar defasado e para trás, uma vez que se trata da terceira maior cidade do estado da Bahia, com realmente uma população hoje circulante que ultrapassa 1 milhão de pessoas aqui na região de Vitória da Conquista, que é o norte de Minas, e todas as cidades circunvizinhas vêm fazer compras aqui na nossa cidade e vêm também usar todos os serviços aqui de saúde aqui da nossa cidade. Então, é uma circulação de pessoas muito grande que tem hoje em Vitória da Conquista, que torna a nossa cidade uma metrópole aqui na região sudoeste. Então, a gente precisa realmente ser reconhecido com salários dignos. Então, vamos estar lutando por isso. Muito bem. Álvaro Souza, presidente da Sintravc, deu aqui o depoimento aqui para vocês, ouvintes da Rádio Chofé, né, sobre o resultado aí da última assembleia, e durante essa semana nós teremos aí mais novidades e mais informações sobre essa pauta. Agora são 12 horas e 55 minutos, né? Finalizando o nosso programa, Léo. E aí, assim, a gente vai estar durante toda a semana falando sobre esse tema. Álvaro, muito obrigado por sua participação, né? Um forte abraço aí a você e a todos aí do sindicato. Obrigado a todos vocês, obrigado a todos os ouvintes. Sempre à disposição aqui para tirar todas as dúvidas. Muito bem. Álvaro Souza, presidente do Sintravc, falou conosco aqui. Programa Rádio Chofé, uma realização e oferecimento do Sintravc, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e região. Presidente Álvaro Souza, assessoria de toda a diretoria. Por enquanto é o que há para hoje, né, Genildo? Positivo, um programa excelente aí, uma estreia muito bem-vinda aqui. Eu senti já em casa já, viu, Léo? A casa é sua. A Melodia é um coração, tanto que o logotipo da Melodia é um coração. É verdade. Uma rádio que fala o coração. Obrigado você, Léo, por essa receptividade, por esse profissionalismo. Obrigado a todos os ouvintes aí que estão ligadinhos com a gente. Continue na programação. E amanhã estaremos de volta ao 12:00 em ponto com mais um programa Rádio Chofé. Forte abraço a todos. Obrigado, Genildo Ribas, conosco aqui no programa Rádio Chofé. Vem aí na sequência, programa Portal Notícias Bahia, com Luciana Novaes. Aliás,
A partir dessa semana também integrarei o programa Portal Notícias Bahia, junto com a minha amiga Lu Novaes, que é da 1 às 2 da tarde aqui pela Melodia FM, até sexta-feira, nessa transição com o meu amigo comunicador Genildo Ribas. A todos um grande abraço. O programa Rádio Chofer retorna amanhã ao meio-dia. Excelente início de semana. Que Deus abençoe e até amanhã. Tchau, dengue, tchau, dengue, tchau, 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 limpa a garrafa, quintal e calha, toda semana eu vou fazer, vem junto a Dudu, você consegue, a gente ensina pra você. Combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, até adulto consegue. Juntos, estamos vencendo a Covid e vamos vencer a dengue também. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. O Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista, orgulha-se de lutar pelos direitos de quem transporta vidas e progresso. Em 2023, continuaremos caminhando juntos, com as bênçãos de Deus, vencendo obstáculos e compartilhando vitórias. Que o ano novo nos traga saúde, paz e renove nossas esperanças. Sintra-VC, lutando pelo emprego e renda. Gestão Álvaro Souza. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia